Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Sato, estou fazendo mais um vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho mais a respeito desse material aqui, que é a chapa compensada plastificada 18mm. Por que a gente usa exatamente esse material aqui para as nossas construções, a execução das estruturas de concreto armado? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Para explicar um pouquinho a respeito desse material, a gente vai ter que fazer algumas analogias. Por exemplo, o que acontece se a gente der uma botina de obra para o Cristiano Ronaldo jogar seu futebol? Será que ele vai desempenhar bem suas funções dentro de campo? Será que ele vai conseguir fazer gol? Pelo menos o bico é de aço, né? Então fazer gol de bico vai ficar bem fácil. Mas vamos ver outros exemplos. Por que a gente não pega uma bicicleta BMX e vamos dar para o rapaz que faz triatlon? Será que ele vai conseguir desempenhar suas funções ali? Então, o Cristiano Ronaldo, para ele conseguir jogar bem e tudo mais, ele vai comprar ali sua chuteira para poder jogar. Assim como o rapaz que faz triatlon, ele vai comprar sua bicicleta adequada para sua competição. Na obra, para a execução da estrutura, a mesma coisa. Chapas, existem um monte aí no mercado, mas existe aquela a mais adequada para suas funções, para suas finalidades e seu desempenho. Tudo bem? Então, a chapa que a gente usa na maioria das obras para a execução de estrutura é justamente essa. É a chapa compensada plastificada 18mm. Beleza? Então, a chapa compensada plastificada ela tem esse aspecto. É um filme fenólico preto, como vocês podem ver aí, né? Geralmente é preto e geralmente ele também vem com a estampa do fabricante, né? Podendo ter ou não. Enfim, mas é essa chapa que a gente usa. Mas por que tem que ser essa? Existem outras chapas no mercado. Isso aqui é uma chapa resinada, tá? Ele não tem filme, não tem nada, é só a chapa, né, compensada, que são essas lâminas aqui. Tem obras, por exemplo, que faz com chapa resinada. Mas será que a chapa resinada é uma chapa adequada para finalidade, para execução de estrutura? Então, pessoal, eu vou listar algumas propriedades dessa chapa para explicar um pouco mais por que a gente utiliza esse material aqui e não a chapa resinada, super resinada, USB, MDF, enfim. Beleza? Então, a primeira propriedade, talvez a mais importante, é por causa desse filme fenólico, porque ela é uma superfície impermeável. Então, ela não vai absorver a água do concreto. Ela vai fazer com que as primeiras horas do concreto fresco, como ela é impermeável, toda a água vai ficar ali, fazendo todo esse processo do início do endurecimento do concreto. Então, o concreto, toda vez que você tem uma perda de água, é prejudicial para a questão da resistência, entre outros vários estudos que tem por aí a respeito da perda de água nesse início das primeiras horas, a fase inicial do endurecimento do concreto. Se a gente usar a chapa resinada ou qualquer outro tipo de chapa que não tiver essa propriedade impermeável, ela vai tender a absorver essa água do concreto. Bom, o segundo item também muito importante, a propriedade dessa chapa é devido ao seu peso específico, tá? Essa chapa ela tem uma densidade, um peso específico na ordem de 11 kg por metro quadrado. Uma chapa de mercado que a gente usa, especifica nos nossos projetos, é uma chapa de 2,44 por 1,22 por 18mm de espessura. Essa chapa vai pesar na ordem entre 33 a 35 quilos. Então, neste caso, a gente considera que um carpinteiro bem forte vai conseguir transportar uma chapa inteira, que vai pesar mais ou menos uns 35 quilos, e vai conseguir fazer o seu transporte vertical de um pavimento para outro. Se a gente utilizar uma chapa mais espessa do que essa, de 21 milímetros para cima, ela vai pesar mais
e aí vai dificultar esse transporte vertical. Então, peso específico. Outro fator que eu vou falar agora é em relação à resistência do material. Ele tem um módulo de deformação bem compatível com a execução da estrutura, com a pressão do concreto e tudo mais. Então a gente consegue fazer estruturações auxiliares com madeira serrada, seja sarrafo, pontalete ou meio pontalete, e a gente consegue estruturar essa chapa num distanciamento adequado para o porte da obra, tá? Significa o seguinte, que se eu tiver uma chapa mais fina, de 12 milímetros, por exemplo, ou de 15, a estruturação tem que ficar cada vez mais próxima. Se a estruturação ficar cada vez mais próxima, o peso de todo o conjunto começa a ficar mais pesado. Então, é uma chapa que está ali no meio termo e ideal para fazer toda a parte da estruturação auxiliar da chapa, principalmente no caso de pilares e de vigas. Outro fator importante, alguns fabricantes eles te dão garantia de reutilização da chapa de até 10 vezes em cada face da chapa. Se você pega lá um orçamento de um fornecedor que vai falar para você, olha, minha chapa dura 20 vezes, não significa que ele vai durar 20 vezes nessa face. São 10 de cada lado. Lógico que com toda a questão de um manuseio adequado de montagem e desforma e aplicação de um desmoldante adequado também. Ao passo que se a gente usar, por exemplo, chapa resinada, esse número de reutilizações tende a cair e muito. Então uma chapa resinada vai durar aí no máximo 2 ou 3 vezes a reutilização dele. Mais do que isso, uma chapa resinada pode até conseguir fazer mais concretagens com ela, mas a qualidade superficial principalmente vai cair muito. Então, evite o uso de chapa resinada para a execução das estruturas. Outro fator que eu vou falar é a respeito da dimensão, né? A dimensão ela está compatível com a execução das estruturas. Então ele tem, geralmente a gente especifica ele, conforme eu já disse, de 2,44 por 1,22. A gente consegue resolver grandes panos de laje com esse tipo de dimensão de painel. Então isso favorece na produtividade para a execução das estruturas. Outro fator que a gente usa é a sua facilidade na fabricação de corte, fabricação, estruturação. Então ele se adapta muito bem às mais diversas dimensões estruturais, seja de pilar, viga ou laje. Ela tem uma boa capacidade de absorver qualquer tipo de dimensão, comprimento, altura, enfim. Ela se adapta muito bem às condições estruturais. E por fim, o custo para a construção civil, ela tem um preço adequado, tá? E ela vai variar conforme a reutilização que você der para essa chapa. Se a chapa custa ali entre 30 a 35 reais o metro quadrado, se você usar uma vez, o custo vai ser 35 reais o metro quadrado. Agora, se você conseguir reutilizar essa chapa 10 vezes, esse número cai para R$ 3,50 o metro quadrado na sua utilização total. O custo da chapa está relacionado à quantidade de reutilizações, então ele pode ser um produto caro ou barato, dependendo dessa variável. Então é isso, pessoal. Fiz um vídeo rapidinho aqui explicando algumas propriedades da chapa de compensado. Então esse realmente é o material mais adequado para a situação e eu acredito que vocês devam utilizar isso em todas as obras. Tá certo? Então valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.